Pessoal, eu pensei em gravar um tutorial para resolução dessas questões de nivelamento da semana que vem para ficar mais fácil para vocês, de repente aí, para ter algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, você vem falar comigo, tá bom? Pode vir tranquilamente aí me procurar. Eu vou abrir o Paint aqui para eu poder fazer alguns rabiscos aqui para vocês, tá bom? Então vamos pegar aqui a primeira questão, ó. Ele fala assim: os alunos da turma do nono A distribuem-se por idade e por sexo, de acordo com a tabela seguida. E tem aqui, né, as idades e quanto menino e quanto menina tem em cada sala. Será sorteado um estudante da turma ao acaso para líder da sala. A probabilidade de que este tenha 16 anos é de... Já coloquei aqui, ó, 2/15, que seria a resposta. Por quê? Se você somar tudo aqui, ó, vai dar 30 alunos, tá? E quanto tem 16 anos? Só 4, né? Que são 2 masculinos e 2 femininos. Então, se você for ver, a fração seria 4/30, né? Se eu for simplificar, se eu for dividir esse número por 2, porque os dois números são pares, eu consigo dividir os dois números por 2. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2 e 30 dividido por 2 dá 15. Então a resposta seria 2/15. Essa resposta aqui, essa fração, ela é irredutível, não tem como mais reduzir ela. Então é essa a resposta, 2/15. Tá? Então vamos pegar o próximo aqui. Questão 2. Observe a tabela com as quantidades de peças de formato e cores diferentes que foram colocadas em uma caixa. Eu tenho aqui, no caso, as cores e as formas, né, e o total aqui de cada peça. E tirando ao acaso uma peça dessa caixa, a probabilidade de que a peça seja branca e triangular, no caso seja branca e triangular, no caso aqui, ó, só 12 peças pode ser assim, é de quantos porcentos? Agora eu quero que o aluno ache a porcentagem. Então esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Aqui, se você for ver, ó, são 12 peças que ele está pedindo para 80 no total. Então a fração seria 12/80, tá? Lembrando que é bom que o aluno marque isso, ele memorize, ele assimile isso, né? Que 80 é o total das peças e 12 é apenas aquela que ele está indicando, tá? Aqui dá para fazer de duas formas. Se eu dividir 12 por 80, tá? Se eu fizer a divisão, vai dar 0,15, tá? 0,15, se eu multiplico 0,15 por 100, que quer a porcentagem, vai dar 15%. Né? A vírgula ela anda duas casas para a direita, vai dar 15%, tá? Mas o aluno, às vezes ele, se você falar para ele fazer em regra de 3, usar a regra de 3, ele também, talvez ele tenha mais facilidade, porque é uma coisa que ele já está fazendo comigo, né? Então ele tenha mais facilidade. Se 12/80, se 80 é o 100%, quantos por cento é 12? Né? Daí aqui ele multiplica em cruzado, né? Ele multiplica cruzado, vai dar 1.200 aqui em cima, né? 12 vezes 100, 1.200, que é igual a 80 vezes x, 80x, né? 80x. Se eu dividir, porque está multiplicando aqui, se eu passar para o outro lado 80 ali, ó, dividindo, ele vai dar 1.200 dividido por 80, assim, ó, 1.200 dividido por 80, posso cortar um zero aqui, vai ficar 120 por 8, 120 por 8 é 15, né? 15% também. Então assim, pode fazer dos dois jeitos, tá? Os dois raciocínios, tá legal. Esse aqui, que é a regra de 3, eles usam bastante em sala de aula, talvez eles tenham mais facilidade para fazer, tá? Só deixa eu falar uma coisa, aqui ó, eu explico assim para eles, aqui eu expliquei passando, porque é uma coisa que geralmente os professores de matemática falam, né? Eu ainda gosto de explicar assim para eles, ó, deixa eu apagar aqui, só para vocês terem uma ideia. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, ó,
que eu falo para eles? Tecnicamente falando, não é passar, né, esse para lá. O que eu faço? Para eu achar o valor de x aqui, eu tenho que tirar esse 80 daqui. Então eu vou dividir ele por 80 de propósito, porque daí eu posso cortar o 80, fica só o x, né? Como é uma equação, essa igualdade aqui, ela indica a equação, ela indica que é uma equação. Numa equação é como se fosse uma balança. O que eu faço de um lado, eu obrigatoriamente tenho que fazer do outro lado da igualdade, tá? Porque senão a balança fica desequilibrada e eu tenho que deixar ela equilibrada. Então, né, eu faço isso. Isso é a parte técnica mesmo, é como que funciona, tá? É que os professores de matemática, eles falam, ah, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, muda a operação. Muda a operação, multiplicação, operação inversa é a divisão, tá? Então, dá 15 também, beleza? É bem tranquilinho, né? Vamos ver se eles conseguem fazer aí. Questão 3 é uma questão de escala. Então, o mapa foi feito na escala de 1 para 30 milhões. Essa anotação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Então, enquanto é 1 centímetro no desenho, na vida real são 30 milhões de centímetros. Essa que é a ideia. Para cada 1 centímetro no desenho, equivale a 30 milhões na vida real. Tá? Ele explica aqui, inclusive. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro a Brasília, nesse mapa, é aproximadamente 4 centímetros. Assim, a distância real entre Rio de Janeiro e Brasília, nessa escala, é de quantos quilômetros? Então, você vai ter que transformar também. Mas primeiro, vamos achar aqui, ó, regra de 3, tá? Faz regra de 3. Se 1 é para 30 milhões, né? 30 milhões. Então, quanto é 4 centímetros? Aqui para x, quanto é 4 centímetros? Quantos milhões de centímetros eu tenho? Só multiplicar em cruzado, 1 vezes x é x, 30 milhões, quanto que é 3 vezes 4? 12, né? 12. Daí você coloca todos os zeros na frente, ó. 1 zero, mais 6 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora eu tenho que transformar aqui. Então assim, ó, vou fazer mais ou menos. Nossa, meu Deus. Pera aí. Eu tenho aqui, ó, quilômetro, aqui, metro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Essa aqui é a escala aqui, ó. Tá? Essa aqui é a escalinha aqui, a reguinha de unidades, nessa ordem, tá? Agora sim, o que acontece? Ele está em centímetros aqui, 120 milhões de centímetros, né? Ele quer em quilômetros, então eu tenho que pular uma, duas, três, quatro, 5 casas para chegar até quilômetros, de centímetros para quilômetros. Toda vez que eu venho nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, cada pulo que eu dou, eu divido por 10, né? Mas você não vai ter que dividir. Na verdade, é como se a vírgula estivesse aqui e ela andasse 5 casas para a esquerda, nesse sentido aqui, ó. Como aqui é um monte de zero, você pode ir cortando os zeros, ó. É só cortar os zeros. Você corta 5 zeros, vai ficar 1.200 km, 1.200 quilômetros, tá? Então é bem simplesinho também, 1.200 quilômetros. Não sei se vocês perceberam, eu peguei questões de APs antigas, tá? E de Saresp também para ir treinando eles já. De repente aparece alguma aí, né, eles já sabem. Aqui, ó, a questão 4 é do Saresp 2008. Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 km, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é R$ 2 o litro. Para uma viagem de 960 quilômetros, quanto Carla gastará apenas em combustível? Então isso aqui é grandeza, né? É comparação de grandezas. Então vamos fazer aqui, ó, que é legal o aluno saber que 120 quilômetros ela gasta 15 litros, né?
ela gasta 15 litros. Para 900, quanto que é lá? Eu não lembro, 960 km, 960 km, quantos litros ela vai gastar? Você pode fazer regra de 3, sem problema também, né? O que você pode pensar aqui também? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. O aluno, às vezes ele tem essa percepção, ele vê, ó, pera aí, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Se aqui, o quanto subiu aqui, vai subir aqui também, né? Se eu pegar 960 e dividir por 120, vai dar 8. Então, 960 é 8 vezes mais do que 120. O aluno pode pensar assim também, de repente ele pensa, porque a gente está trabalhando isso aí, né? De repente ele pensa isso também e está correto, tá? Então se ele pensar assim, ó, se aqui aumentou 8 vezes nesse valor aqui, então esse valor de x é 8 vezes mais do que 15, né? É 8 vezes mais do que 15. E se eu pegar 15 e multiplicar por 8, dá 200. Quanto dá? 200, não, dá 120. 120, perdão, dá 120, né? 120 litros, tá? Ele pode pensar como também ele pode multiplicar em cruzado aqui, ele vai achar o valor também, 120x, né? 120 vezes x é 120x, que é igual 960 vezes 15, acho que eu até já fiz isso agora, para 14.400. 14.400. Se eu dividir aqui por 120 para tirar o 120 aqui do x, fica só o x. Eu vou ter que dividir esse lado por 120 também. Eu corto o zero aqui para ficar mais fácil. 1.440 dividido por 120 por 12 é 120. 120 litros. Ele chega também no resultado, tá? Então ele pode pensar dessas duas formas. Se o aluno tivesse essa sacada, peraí, 960 é 8 vezes mais, 8 vezes maior do que 120. Então, logo, como é uma grandeza diretamente proporcional, se um aumenta 8 vezes, o outro também vai aumentar 8 vezes, né? Ele pode pensar isso. Ou senão ele faz a regrinha de 3 ali, regrinha de 3 resolve tudo aqui, né? É uma beleza. Tá bom, gente? Então, daí o que ele tem que fazer? Daí ele tem que pegar lá o 120, né? E multiplicar por 2, porque o litro de gasolina custa R$2. Daí, se ele multiplicar 120 por 2, ele vai achar o valor de R$240 que vai gastar. Ele vai gastar nessa viagem. Maravilha se fosse assim, né? Questão 5. 2 sacos de ração alimentam 6 galinhas por semana. Sabendo que se trata de uma situação de proporcionalidade direta, ele já fala aqui, ó, que é uma proporcionalidade direta. Os valores que preenchem corretamente as lacunas da tabela são respectivamente. Então aqui é bem tranquilo também, é só você montar assim a conta, né? Você monta assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, 2 sextos é igual a 3, quanto aqui, x, né? É o que está aqui, ó, 2 sextos, 3 sobre o quanto aqui, né? Então é só você fazer a regrinha de 3 de novo. Mas aí você pode pensar assim, ó, se isso aqui tem uma proporcionalidade, se tem uma proporcionalidade, como é número baixo, o aluno ele pode pensar assim, ó, o que ele pode pensar? Se esse valor multiplicado por esse dá 18, então esse número multiplicado por esse número que está aqui, que eu não sei qual é, também tem que dar 18. Né? Também obrigatoriamente tem que dar 18. Se há ele já fala no problema que há uma proporcionalidade direta. Então, se há uma proporcionalidade direta, esse número multiplicado por esse tem que dar 18 também, tá? Então, assim, que número que eu multiplico 2 que dá 18? Só pode ser 9. Então, aqui o x vale 9, né? Vale 9, porque 9 vezes 2 é 18, né? Então, o aluno não precisa nem fazer regra de 3. Se ele quiser fazer a regra de 3, ele pode fazer, né? 2x é igual a 18. Divido aqui por 2 para tirar esse 2. Divido isso aqui por 2. X então é igual a 9. Sem problema também, tá? E aqui do outro lado é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você pode pegar com esse primeiro também, ó. Você pode pegar assim, ó, 2 sextos. Você pode pegar assim, ó. 2 sextos é igual a x, né? Ou a y, sei lá, vamos chamar isso aqui de y, porque a gente chamou um outro de x, né?
pegar esse de y, aqui embaixo 33. É a mesma coisa, ó. Se eu multiplicar esse número cruzado aqui, ó, se há uma proporcionalidade, o dobro de 33 é 66. Que número que eu multiplico por 6, né? Que número que eu não sei aqui, que é o y, que eu multiplico por 6 e dá 66 também. O aluno pode pensar, tem aluno que já pensa rapidão assim e pega. Se eu multiplicar por 11, né? Por 11, 6 vezes 11 dá 66. Então o y aqui vale 11. Então o resultado é 9 e 11, tá? O primeiro aqui é 9 e o segundo aqui é 11, tá bom? O aluno ele pode ter essa percepção, mas também ele pode fazer a regra de 3, né? 6 vezes y, 6y igual, aqui dá 66. Se eu dividir esse lado por 6 para tirar o y, eu vou dividir esse lado por 6 também. Se você dividir por 6 é 11, tá? Então bem tranquilinho também aí. E o último aqui é uma proporcionalidade inversa. Eu peguei uma direta e uma inversa, né? Então a tabela a seguir ilustra uma situação de proporcionalidade entre grandezas, tempo e número de pessoas necessárias a realizar uma tarefa. Você pode ver que ele não fala que ela é uma proporcionalidade inversamente, né? Ela não é uma grandeza inversamente proporcional. Ela só fala que existe uma proporcionalidade entre as grandezas, tempo e número de pessoas. Mas já é para eles sacarem, porque assim, vocês não concordam comigo que quanto mais pessoas ou menos pessoas, né, tiver, o tempo vai variar, né? Se aumenta o tempo aqui, ó, né, se aumenta o tempo, a tendência é diminuir aqui a questão se aumenta o tempo, quer dizer, se aumenta o tempo, né, diminui o número de pessoas para fazer o serviço, mais ou menos nessa ideia, né? Quanto menos pessoas, mais tempo vai demorar para fazer o mesmo serviço, e há uma proporcionalidade que entre as grandezas, como ele disse. Então ele quer que você ache o valor de A, o valor de B e o valor de C. Como que eu vou usar aqui o raciocínio? Aqui é fácil, ó. Se eu pegar aqui de 2 para 4, o tempo, ó, de 2 dias para 4 dias, dobrou o número de dias, né? Se aqui dobrou o número de dias, se o número de dias é o dobro, então quer dizer que se uma grandeza ele dobrou, o outro diminui pela metade. Então, se aqui é V, 2 vezes 2 dá 4, aqui eu vou ter que dividir por 2. Então vai ficar 6 dividido por 2 dá 3, por isso que A é 3, tá? O valor de B, como que eu vou saber a proporção dele? Aqui é fácil, ó. É só pegar esse número e dividir por esse. Eu vou achar aí a razão de proporção deles, tá? Se eu pegar 6 e dividir por 4, eu vou simplificar eles, né? Eu vou simplificar por 2 aqui, ó, porque os dois são pares. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2, é 3 meios, né? 3 meios. Então, no caso aqui, alterou 3 meios, né? Então, no caso aqui foi dividido por 3 meios. Então, aqui em cima vai ser multiplicado por 3 meios. Então, 2 vezes 3 meios, quanto que dá? Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3 meios, 2 vezes 3 dá 6, 6 meios. 6 meios dá 6 dividido por 2 dá 3. Então, o B aqui, ó, são 3 dias, né? Então, são 3 dias. Aqui dobrou o número de dias, aqui caiu pela metade o número de pessoas, né? Metade das pessoas vai fazer em dobro de tempo. E aqui, no caso, seria 3 pessoas, faria 3 dias, né? 4 pessoas fariam o serviço em 3 dias. E aqui, 12 quantas pessoas fariam o serviço em 12 dias, né? Então é a mesma coisa, ó. Se daqui para cá aumentou quanto? De 2 para 12. Quantas vezes 12 é maior que 2? Não é 6 vezes? Se eu fizer 2 vezes 6, não dá 12?
né? Se aumentou aqui, essa proporção aumentou 6 vezes, o que vai acontecer com o C aqui? Ele vai ser dividido por 6, tá? Se aqui aumentou 6 vezes, aqui vai ser dividido por 6. A grandeza inversamente proporcional, ela tem esse detalhe. Enquanto uma dobra, a outra cai pela metade. Quando uma triplica, a outra grandeza diminui 3 vezes. Então assim por diante, tá? Existe essa proporcionalidade inversa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui a mesma proporção, tá? Então se aqui aumentou 6 vezes, de 2, aqui vai cair 6 vezes. Então se eu pegar 6 e dividir por 6 dá 1, né? Uma pessoa faria o serviço em 12 dias. Então o C é 1, tá? Então é isso aí, galera. Fechou? Se precisar de esclarecer alguma coisa, é só me procurar. Valeu!